mas eu vou, Uhum. vai dar certo. Gente, boa noite, boa noite. Vamos começar então para você que está assistindo aqui ao vivo, sejam todos muito bem-vindos para 1º de setembro, primeiro dia útil e primeiro dia, né, desse mês que a gente tem tudo para dar certo, só depende da gente. A Mary Kay, ela veio com muita novidade. A Mary Kay prometeu que esses 4 últimos meses seriam os melhores meses do ano em investimento em nós, na força de venda. E vai realmente, e ela mostrou que vai ser isso pela reunião de hoje oficial. Inclusive, se você não assistiu à reunião oficial, eu já peço que você já anote e coloque na tua agenda dessa semana. Qual é o dia que você vai parar e vai assistir o treinamento oficial? Porque lá elas dão tudo muito detalhado de todas as oportunidades que a gente tem esse mês. E eu digo que o primeiro trabalho de uma consultora de beleza, de um consultor de beleza, é estudar. É o primeiro trabalho. E aí depois a gente vai colocando em prática aquilo que a gente aprende nos estudos. E o trabalho de consultora de beleza é um trabalho como outro qualquer. Se você parar de se atualizar, você fica para trás. Assim como em qualquer profissão. Você só vai ser bom, um dos melhores, se você está em constante aprendizado, em constante atualização. E aqui não é diferente, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Eu quero falar para vocês que antes da gente. A gente tem um mês incrível pela frente. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes. Você já fez o seu fechamento de agosto? E qual é o fechamento que você faz de agosto? O que que para você é fechamento? É muito importante que a gente tenha esses dados, né? E aí eu quero dividir com vocês uma história para falar do meu fechamento. Eu amo assistir reality show. Amo. Isso é uma particularidade minha. E esse final de semana eu estava assistindo um reality show japonês, não sei se era a grande chance, a última chance, onde eles reuniram 30 ex-atletas de modalidades diferentes, eles iam competir para no final ganhar 300 milhões de ienes, que dá-se uns 100 milhões de reais. E aí eu achei legal que quando chegou nos 5 finalistas, veio um consultor financeiro e valia ponto eles dizerem o que que eles iam fazer com a grana, porque não bastava só eles ganharem 100 milhões e fazer o que eles quisessem com esse dinheiro, né? 300 milhões no caso. E eu achei isso muito interessante. Primeiro, a mentalidade, né? Tá, vou te dar dinheiro, mas tu vai fazer o quê com esse. Tá assistindo? E não vou te dar spoiler, então. E aí, quando chegam os 5 finalistas, eles falam o que que eles vão fazer com o dinheiro. E eu achei super interessante que tem um desses ex-atletas de um desses esportes que precisa se aposentar cedo, tipo boxe. E aí olha qual foi a fala dele. Eu achei sensacional. Ele tem uma barbearia e aí o dinheiro ele ia separar uma parte do valor para investir na barbearia, deixar ela mais moderna, deixar ela, enfim, do jeito que ele gostaria. E aí ele falou assim, mas não sei tanto, tantos ienes, para eu me manter nessa barbearia, eu preciso de X valor. Eu vou pegar esse valor e vou ter o capital, né, para me manter durante 18 meses. Porque eu preciso de 18 meses para ter uma quantidade X de cliente. E essa quantidade X de cliente é que eu preciso ter para fazer o valor de dinheiro que eu preciso. Então ele fez todo o cálculo de quanto que ele precisa para se manter e de quantos meses ele precisa para levantar o número X de clientes, porque é esse número X de clientes que vai dar o valor mensal que ele precisa para sustentar a família dele e fazer todas as coisas que ele precisa. E para mim isso foi assim uma aula.
Porque aí eu trouxe isso para o meu negócio. Só um instantinho, vou fechar minha porta aqui, gente. Muito barulho. Aí eu falei, e aí eu pensei, meu Deus, olha como isso faz sentido para gente no nosso negócio. Você hoje sabe quantos clientes você precisa ter para você ter a venda mensal que você precisa para chegar ao valor que você quer de salário de vendas? Quantos clientes você precisa ter para você chegar ao seu valor ideal? Anota essa pergunta e começa a se fazer essa pergunta e começa a calcular a partir de hoje. Outra coisa, quanto tempo você precisa para você levantar esse número de clientes que você precisa, para você chegar no seu ponto perfeito até então? Outra coisa, quantos clientes você precisa atender para fidelizar? Um. Porque nem todo mundo que a gente vende, a gente fideliza. Ou é só comigo que acontece isso? Então, quanto mais profissional eu sou, mais perto eu fico de alcançar o resultado que eu desejo com vendas. Esses dias eu estava conversando com uma consultora, e aí ela queria fazer um pedido de R$ 250 em produtos no sistema. Aí ela, mas eu não, quanto é o mínimo? Qual é o mínimo que eu preciso? Qual é o mínimo? Qual é o mínimo? E aí eu falei, não, o mínimo para você ter desconto são R$ 520. Mas depende, você quer vender só por vender, só para atender a sua cliente, ou você quer lucrar, ou você precisa de lucro? Porque se você quiser só vender para atender a cliente, independente se você vai lucrar ou não, você pode comprar a qualquer valor. Qualquer valor, o sistema está aberto. Ela, não, mas eu quero lucrar. E aí são perguntas que a gente precisa fazer para pensar, né? Para gente, para refletir, para abrir a nossa mente. Então, quanto mais profissional, quanto mais a gente se torna amiga dos números, mais a gente começa a ver dinheiro com venda. Porque senão a gente fica só vendendo. A gente fica só vendendo, só atendendo o cliente. E quanto que eu lucrei esse mês? E o que que eu fiz com o lucro? E assim, uma coisa que é muito importante: se a sua família hoje está implicando com Mary Kay, é porque eles não estão vendo retorno financeiro nesse trabalho. Principalmente marido, tá? Porque homem é muito prático, homem gosta de dinheiro. Você te vê em reunião, te vê pra lá e pra cá, te vê carregando bolsa, mas esse dinheiro nunca apareceu. Ninguém nunca viu a cor desse dinheiro. E a minha preocupação durante muito tempo foi essa: meu Deus, a venda, eu não posso ver dinheiro só com o bônus de diretora. Eu estou num negócio de vendas. Eu sou diretora de vendas. Eu preciso que o lucro das minhas vendas tenham um papel relevante dentro do meu lar, dentro da minha casa. Mas isso só vai acontecer quando, além da parte lúdica da venda, que é atender a cliente, indicar o produto, você tiver um bom controle financeiro. E aí eu quero dividir com vocês o que para mim é importante e o que para mim dá resultado para eu ver resultado de vendas, tá? Ó, mês passado eu vendi R$ 9.614. R$ 9.614. Eu fiz 58 vendas. Você sabe quanto que você vendeu o mês passado? Você sabe quantas vendas você fez? E dessas 58 vendas, desses 58 clientes que eu atendi, 23 foram novas clientes. 23. A minha média de venda foi R$ 165 por cliente. No mês passado, No mês passado, eu tinha anotado aqui. Eu vendi mês passado R$ 9.028, atendendo 48 clientes. E eu tinha feito 12 novas clientes. E eu sabia que para agosto, para eu não diminuir, porque qual é a minha meta? Clara, meta clara. Eu, Daniele, quero chegar no nível de vender R$ 10.000 pelo WhatsApp só com as clientes fidelizadas, fora as novas. Por quê? Para eu conseguir investir mais tempo
do meu trabalho em outras coisas, para que eu poste e a venda aconteça. Isso vai acontecer? Claro que vai, mas eu preciso trabalhar, cultivar um número X de clientes para que isso aconteça. Então eu tô eu tô igual o Japinha lá, trabalhando o meu tempo, fidelizando clientes para que eu bata essa meta que é muito clara. Então hoje, o que que tu precisa fazer agora? Primeiro, saber quanto que tu vendeu. Quanto que tu vendeu em agosto? Para quantas clientes? E quantas dessas clientes foram novas clientes? Mas por que cliente nova? Porque você precisa saber se o teu negócio está crescendo. O seu negócio só cresce se você tiver novas clientes. Se você atende, você passou um mês inteiro vendendo só para as clientes que você tem, a chance do próximo mês de ter um declínio no seu volume de vendas é muito grande. Porque quantas clientes fidelizadas você tem? Também a propósito, essa é uma outra pergunta. Quantas clientes você tem? Então fica essa tarefa. Fica essa tarefa para o teu pedido do mês de agosto, tu colocar esse lucro no bolso rápido, para quando tu entender teus números. Hoje, a quantidade de clientes que eu tenho, se todo mês eu não fizer pelo menos de 10 a 15 novos clientes, eu não consigo bater minha meta, porque eu ainda não tenho número de clientes suficiente para isso. E eu tenho isso muito claro. Outra coisa é, se eu não tenho o número de cliente claro e definido na minha mente, qual é o trabalho para conseguir novos clientes que eu vou fazer esse mês? Por exemplo, quando iniciou agosto, Daniele, não elaborei nenhum trabalho de prospecção online. Por quê? Porque eu tinha quatro parcerias agendadas. E no final eu fiz cinco, porque apareceu mais uma e eu não neguei. Então eu fiz cinco parcerias. E qual é a função de uma parceria? Prospecção de novos contatos. Só que é uma prospecção de novos contatos que vira cliente naquele mesmo dia, a maioria. Então você faz novos contatos e faz cliente rápido. Então, como eu já sabia que eu tinha essas cinco parcerias agendadas, eu não prospectei online, eu só prospectei presencial. E isso me deu 20 dessas 23 novas clientes que eu fiz, eu acho que 16 foram das parcerias. Só as outras foram novas clientes de indicação do trabalho e do online que eu já venho fazendo. Vocês percebem, então, a importância de você entender isso? E agora? E agora? Para setembro, qual é o trabalho que eu vou fazer para eu fazer 10 novas clientes? Eu vou fazer parceria, eu vou fazer prospecção online, eu vou trabalhar com indicação. Qual é a minha estratégia para fazer novos contatos e novos clientes? Esse é o teu trabalho principal e esse é o meu trabalho principal para você que deseja crescer o seu volume de vendas. Então, não deixa para amanhã, para depois, faz teu fechamento do mês agora. E depois que tu levantar teus números, se você ficar em dúvida de como prosseguir a partir daí, procura tua diretora, porque esse é um trabalho, isso é um acompanhamento no individual, porque você precisa de um direcionamento no individual, de acordo com a tua realidade, de acordo com os teus números. Terminou de levantar, quanto você vendeu, quantas clientes você tem, quantas novas clientes você atendeu, independente do. Outra coisa, independente do número que seja, esse número a gente precisa levantar, ele é livre de julgamento. É para a gente entender mesmo aonde a gente está. Mesmo que eu tenha vendido R$ 1.000 e atendido cinco clientes, eu preciso desse número exato para eu trabalhar um crescimento gradativo dentro do teu tempo, dentro da tua realidade e dentro daquilo que tu pode fazer. Eu bato muito nessa tecla porque é isso que dá certo para mim. Desde o momento em que eu entendi os meus números, foi quando eu comecei a crescer. Antes disso, eu estava estacionado. Sabe o que que você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo pedido de 40% e vendendo a mesma coisa a vida inteira? A mesma média? Essa era eu.
Depois que eu passei a entender os meus números e planejar um crescimento gradativo real dentro do que cabia para mim, a minha vida começou a mudar. E já já vocês vão me ver dizendo: se eu não fizer, já já, quem estiver vivo verá. Vocês me verão dizendo assim: hoje, se eu não fizer nenhuma nova cliente, eu vendo R$ 10.000 de WhatsApp. Porque eu tô trabalhando para isso, gente. Eu tô focada. Eu tenho um alvo e eu não vou parar enquanto eu não atingir ele. E é isso que a gente precisa. Gente, que gostoso, né? Lucrar, que gostoso vender, né? De WhatsApp, que gostoso. Não que eu vá parar o presencial, não vou, porque depois que eu bater essa meta, eu vou dobrar essa meta. Vocês podem ter certeza. Mas eu tenho essa primeira meta, que é isso, que é para no mês que eu não puder. Espero que não aconteça, mas o mês que eu não puder fazer nada presencial, eu tenho 10 garantido ali no meu online. Beleza? Então, gente, essa é a primeira parte. Eu sei que é chato, mas é o chato mais necessário para você ter um mês super tranquilo. Se livra logo disso, faz logo esse fechamento, e aí depois a gente vai partir para as outras coisas, que são as mais gostosas, protetor solar, enfim, tudo que vai ser dito aqui hoje. Então, essa é a minha participação nesse momento. Vou passar agora para a Isa. Isa, se você quiser que eu bote o slide, a hora que você quiser, você me diz que eu já boto. Obrigada, amiga. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada. Vai ficar super rodandinho mesmo a nossa RU que nós nos unimos aí. Olha quantos diretores, diretoras, diretores, consultoras, futuras diretoras e DICs aqui presentes. É uma alegria mesmo. E a gente fez essa união aí para realmente ser a RU de setembro, para a gente começar muito bem estruturado para um mês muito abençoado que vem para nós. Dani começou falando realmente que a Mary Kay disse claramente que os próximos meses ela está investindo muito em nós. Quem assistiu a live ou quem não assistiu, viu, né? Então, agora especificamente, eu vou falar para vocês de um baita investimento, né? Que é o Movimento Rosa. Você consegue, amiga, colocar aí para mim, por gentileza? Enquanto a Dani coloca, eu quero falar duas coisas. Eu vou dividir a parte do Movimento Rosa em duas partes para vocês, tá bom? A primeira parte é essa parte aí do investimento da empresa, onde a gente fala de compartilhar o legado, que nada mais é do que ensinar outras pessoas a fazerem o que a gente faz. Ponto um. E ponto dois vai ser o movimento rosa da gente estar na rua depositando o produto no rosto das pessoas de forma rápida, mesmo com uma vida totalmente louca. Eu vou tentar dar o meu melhor para vocês, com o meu exemplo próprio, para vocês saírem dessa reunião prontas a incluírem o movimento rosa nesses dois ramos, iniciação e rua, tá bom? O movimento rosa, então, Dani falou no começo do investimento da empresa. Primeiro a gente viu aí tanta promoção que veio e o investimento das bolsas, né? Gente, isso aqui é um baita investimento e o primeiro deles, a Mary Kay está dando para nós, né? Nós que somos diretoras, a gente sabe quanto é o custo, né? Quando a gente presenteia vocês com algo, né? A gente sabe o custo disso. E a Mary Kay trazer para gente a primeira bolsa com apenas um início qualificado ou dois ativos, nós somos diretoras, temos a nossa empresa, então a gente sabe realmente que isso daqui já é dado. É um baita investimento mesmo para a gente, tá bom? Então, Movimento Rosa, na parte um de Compartilhe o Legado, eu quero hoje trazer para vocês leveza e trazer para vocês leveza, certeza e foco para alguns pontos. Leveza de que realmente é muito simples. A gente tem que entender que a gente vende e a gente precisa falar do outro produto nosso, que é falar da pessoa fazer a mesma coisa que a gente faz. Lembrando que às vezes a nossa régua é pelo nosso resultado, pelo nosso momento, pela nossa tristeza, pela nossa paralisação, pela nossa frustração. E compartilhar o legado é algo que vai além, porque cada pessoa que recebe essa oportunidade da mão é tão livre, tão grandioso que a pessoa faz o que ela quiser, né? Então eu recebi essa oportunidade e eu me tornei diretora em 5 meses e mudou a nossa vida tanto aqui da saúde mental quanto do coração, quanto financeiro. Então, tem pessoas que recebem essa oportunidade, que fazem realmente acontecer, e tem pessoas que, por algum motivo, ainda não é o momento e não faz acontecer. Então, eu vou dizer algo, talvez vocês vão ficar.
Mas é obrigação? Sim, é obrigação. É obrigação nossa entregar uma base. Ô, gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui, tá? O meu filho está com virose e ele tá usando. Eu vou ter que só dar uma paradinha. Amiga, se você quiser explicando, por gentileza, a quantidade de inícios para ganhar cada uma, você segue aí só até eu voltar, por favor? Pode deixar, vai lá, vai lá. Vida de mãe, né, gente? Então vamos continuar. É... Eita, eita. Vamos lá. Eu não sei se vocês acham, ou se vocês já imaginam, eu acredito que sim, os meses que a Mary Kay mais inicia são os meses que tem esses reconhecimentos, né? Eu acho que nós somos mulheres e homens que amamos ganhar esses prêmios da empresa. É, a gente está para receber nosso tênis e foi recorde de iniciação. Por mais que a gente saiba que o tênis, que essas bolsas são só é um plus, né? E o que o diretorado e que a carreira executiva ela pode te dar muito além disso. Mas eu entendo que nem todo mundo quer ser diretora ou se acha pronta. A bolsa é algo que a gente vai conseguir agora, né? Eu fecho esse mês. Isso aqui são prêmios que, se eu bater essa meta, eu fecho esse mês. E aí, ó, dá uma olhada. As consultoras, as diretoras, esse aqui, ó, esse quarto aqui que está dentro de um quadradinho, é exclusivo para diretoras. Mas todas as consultoras de beleza, futuras diretoras e diretoras em qualificação, podem conquistar o nível um, 2 e 3. E se você vê aí, é acumulativo, né? O nível um você ganha uma bolsa lateral, que é com um início qualificado ou dois inícios ativos. O início qualificado é aquele que que a nova consultora precisa alcançar 600 pontos. E o ativo é aquele de 225 pontos. Que a nova consultora pode comprar o kit pronto, aquele pedido sugerido. Por que que aquele pedido sugerido é legal? Porque ele é infinitamente mais lucrativo se ela for escolher produto por produto no site. Mas se ela preferir escolher produto por produto, ela também pode. E é só alcançar os 225 pontos ou 600 pontos. Então, uma consultora fazendo 600 pontos, você já ganha essa bolsa, ou duas 225. E aí, se você perceber, a cada nível vai dobrando, é sempre o dobro, ó. Aqui para ganhar a bolsa e a carteira, são dois inícios qualificados ou quatro ativos. E o terceiro, gente, o terceiro entra a mochila. Eu não sei se vocês perceberam, mas a mochila, gente, ela é um prêmio que ela é muito maior do que tanto a carteira quanto a bolsa. Mas você só precisa fazer um a mais, não é nem o dobro, vai aumentando um, três inícios qualificados. Gente, nem eu, diretora, quando eu distribuía prêmios dessas empresas, eu consegui dar uma mochila com três inícios qualificados. Aqui você tem a mochila, a carteira e a bolsa por três inícios qualificados ou seis ativos. Obrigada, amiga. Então, o Dani explicou aqui para vocês, na regra, né, do que a gente precisa ter. Então, alguém tem dúvida do que é o início qualificado e o início ativo? Podem perguntar, amiga, se você quiser romper a apresentação, pode romper, que depois agora eu vou na parte prática. Sejam sinceros, alguém aqui tem dúvida do que é o início ativo e o início qualificado? Podem Isa, perguntar, tá bom? No chat, é claro. Tá? Então, o início ativo é quando é uma pontuação abaixo de 600 pontos e um qualificado acima de 600 pontos. Quando a gente fala em ponto, a gente pode converter por real, né? Por reais. E qualificado quer dizer o quê? Que a nova consultora já está tendo um resultado financeiro expressivo, né? Porque muitos começam realmente como o bico do bico e a gente poder dentro de casa ganhar em torno de R$ 600, gente, é grana para Dedéu. Vale lembrar, quem não me conhece, eu trabalhei no banco, né? Então eu sei o que é ter que bater meta para ganhar uma variável de R$ 600 por mês. E a gente sabe que no nosso negócio é de forma simples. Então lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer essa questão realmente de foco, de leveza, né? E de visão.
a gente precisa trazer isso de forma leve, que faz parte. Quem aqui já trabalhou como CLT, quando a gente é contratado, eu, quando trabalhei numa loja, eu fui contratada desde, eu era obrigada a limpar a loja, a lustrar a prata, a abrir o caixa, a vender, né? E quando a gente é contratado em CLT, a gente aceita todas as funções que é dada para gente. E a partir do momento que a gente é uma consultora Mary Kay, a gente faz parte do nosso trabalho perguntar se a outra pessoa não gostaria de fazer o que a gente faz. Porque nisso, gente, o universo começa a conspirar a favor, Deus começa a abençoar e caminhos se cruzam. Porque lá atrás, se a minha diretora sênior não tivesse me oferecido, olhando de fora, eu era uma gerente de banco, aparentemente rentável, feliz, mas mal sabia ela que eu estava numa crise lascada de burnout, tá? Então a gente não tem uma bola de cristal para ver o que está dentro da pessoa. Então o nosso compromisso, a nossa missão realmente é vender e perguntar se a pessoa não quer fazer o que a gente faz. Seja para se cuidar mais, seja para se amar mais, seja para estar perto de pessoas que vibram na mesma frequência ou ter uma renda. Tá? O que que eu venho dizer hoje para vocês? A nossa fundadora, e isso foi dito também na live, ela, quando criou a empresa, deixou claro que era uma empresa onde nenhuma mulher precisava competir com outra, que foi uma empresa criada para as mulheres andarem de mão dadas juntas. E o segredo de Mary Kay, eu quero deixar bem claro isso para vocês. A Dani pode me corrigir se eu estiver mentindo. Tem o diretor Túlio de muitos anos aqui também, a Débora de muitos anos. Eu sou novinha, eu tenho 5 anos de Mary Kay. E se alguém aqui disser que eu estou mentindo, pode, por favor, me corrigir e falar que eu estou mentindo. Mas as pessoas que têm mais resultado em números, financeiro e se lapidam dentro de Mary Kay são as pessoas que ensinam outras a fazerem a mesma coisa que ela faz. Então, esse negócio aqui ninguém vai longe sozinho. Aqui a gente vai longe levando outras pessoas com a gente. Então, vamos dizer, é a regra do jogo. E é um jogo tão abençoado, tão gostado, tão gostoso de se fazer. Então, hoje, Isa, mas eu só quero vender. Mas eu preciso falar para você de rentabilidade. Eu preciso dizer para você algo que eu aprendi e que qualquer ser humano aqui, se eu abrir, pedir para abrir a câmera e eu falar para vocês o seguinte: quem aqui gostaria de ter uma renda passiva? E eu não vou deixar mentir para vocês, ela não está aqui na reunião, mas eu vou mostrar para vocês que eu tenho print e eu quero que vocês vejam aqui. Eu até escrevi, essa pessoa que me compartilhou hoje aqui esse resultado, ela é uma concursada e ela mandou exatamente aqui para mim, ó. Vocês vão conseguir enxergar o valor? Deu para enxergar? Vou falar. Deu. 858,95 reais. Essa pessoa está ao meu lado, vai para o terceiro ano, ela é concursada e todo mês ela ganha isso de Mary Kay. E aí eu devolvi com ela exatamente assim, parabenizei, tal, 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 e eu fiz uma pergunta para ela: o que que você fez para poder ganhar isso? Ela está passando um momento difícil, tem uma filha pequena, mudança no trabalho. Eu falei assim, a única coisa que você fez foi verbalizar para outras mulheres a mesma oportunidade que você estava tendo de vender os seus produtos dentro da tua casa, nos horários que você podia. Se ela fosse hoje decidir ser uma diretora, ela ia ser uma diretora com um time muito forte. Porque as mulheres que ela falou são mulheres extremamente autorresponsáveis. Então, gente, do mais, ela não fez mais nada. Quem que dá reunião? Quem que ajuda no grupo? Se eu puxar aqui essa pessoa em, em específico, eu acho que faz até mês que ela não fala nos grupos. Não porque ela não quer, porque ela não pode. E ela recebeu hoje, na conta dela, mais de R$ 800. Aonde vocês conhecem uma empresa como essa? Então, é questão até de inteligência. Onde eu consigo ter uma renda de R$ 800 caindo no meu colo, sem eu fazer nada?
Então, qual foi a atitude dela? Quando ela formou essa equipe que ela tem, mesmo sem ser diretora, essas meninas que fazem parte, ela estava tão feliz com Mary Kay, que ela começou a falar para todo mundo. Começou a falar para todo mundo. E esse todo mundo hoje que faz parte tem uma renda muito expressiva dentro de casa. Então, vamos lá. A bolsa é a cereja do bolo. O bolo, gente, que é o que realmente vai te sustentar, é você levar a oportunidade para outras pessoas. E eu peço, por favor, que vocês não façam diferença, que vocês não colocam empecilhos, que vocês não tenham medo de falar. Volto a falar que tem diretores de outras áreas. A minha diretora nacional, ela é a única iniciada da massagista dela quando ela voltou da Itália, quando ela não conhecia ninguém, quando ela era educadora física, quando ela não conseguia achar. Ela não queria trabalhar na área porque ela tinha uma filha pequena, ela voltou da Itália para cá, nem em Prudente ela morava, e ela virou uma diretora nacional, onde ela pôde acompanhar todo o crescimento da filha. Ano passado foi o maior orgulho para mim que tem uma filha como ela. Essa mulher levou a filha em todos os vestibulares. Todos, ela acompanhou todos. Ficou em hotéis excelentes. E nem é no hotel excelente, mas aquela filha sabendo que a mãe esperava ela todo final de vestibular. Então, vamos pensar. Quem aí você, de certa forma, sente no teu coração? Vamos primeiro pela intuição, para vocês poderem conseguir essas bolsas, né? Porque essa bolsa vai te levar, sim. Vamos na matemática de você receber R$ 800, como a minha consultora recebeu. O que você faria hoje com mais de R$ 800 na tua conta? Seja sincero, o que você faria com isso? Sem fazer nada. Porque quem faz parte da unidade da Dani, quem faz parte da unidade da Luana, da Ingrid, da Débora, do Túlio, da Rafa, e assim por diante, somos nós que treinamos, somos nós que capacitamos, somos nós que quebramos a cabeça, somos nós que pensamos, meu Deus, isso deu bom, isso eu preciso continuar, isso não deu bom, eu preciso melhorar. Somos nós que nos capacitamos. Gente, eu parei para socorrer o meu filho que está com uma infecção intestinal desde sexta-feira eu não durmo. E eu voltei aqui, eu continuo do meu jeito ensinando vocês de como as coisas acontecem. Vocês acham que dentro do banco eu poderia falar para o cliente: espera aí, eu vou ali no banheiro que meu filho está dentro e ele fez cocô? É isso. É você levar para pessoas que às vezes em casa, agora, enquanto a gente está aqui, numa segunda-feira, 1º de setembro, 8 horas e 37 minutos, às vezes aquela tua cliente que você deixou o batom lá hoje à tarde, ela está pedindo a Deus, porque ela não quer ir amanhã trabalhar. Porque ela tá cansada de deixar o filho dela a cada hora com uma pessoa, porque ela tá cansada de ser humilhada, porque ela tem sonho dela ser dona do próprio negócio, ou porque ela perdeu tudo. A gente precisa verbalizar de uma forma leve, sabe assim, independente de religião. Gente, a gente não veio aqui a passagem. A gente não veio aqui a passeio. A gente veio aqui para ajudar o outro. E só de você falar de um trabalho desse, que você pode fazer na hora que você pode, e é realidade isso, você faz na hora que você pode. A Mary Kay vem, olha só, gente, isso é uma avó, porque olha só, você chega nos 12%, porque se você seguir essas bolsas aí, você vai ter 5. E 5 ativas você ganha 12%. A Berta ganhou 800 e poucos reais. E ela ganha isso há 3 anos. E além de você ganhar dinheiro, ela ainda fala assim: olha, eu te fiz ganhar dinheiro sem você perceber. Fiz você ter uma renda passiva enquanto você toma banho, enquanto você corre, enquanto você dorme, enquanto você passeia, enquanto você estuda. No terceiro dia útil vai cair na tua conta e eu ainda te dou uma bolsa maravilhosa. Gente, é cara para dedéu. Você imagina essa empresa? Nós somos mais de 3.000 diretoras. Tem unidades com mais de 600 membros. Eu nem faço, eu não tenho esse número de contas consultoras têm. Quando tem essas conquistas, chuva de bolsa. Olha o quanto que a empresa gasta para te parabenizar, para você poder visualizar que se você levar a oportunidade para o outro, vai cair sobre você. Então traga essa leveza. E ao mesmo tempo traga esse foco. Então, gente, aquela imagem já está em todos os grupos, certo? Todas as diretoras já compartilharam hoje no grupo. Se alguém não viu, vai lá, imprime isso. A gente tem que parar de não deixar os nossos olhos visualizarem onde eles querem chegar.
Se qualquer motorista pegar um carro, fechar os olhos, mesmo que já fez de Prudente a São Paulo 1000 vezes, sabe, de cor e salteado, sabe até onde tem um buraco na Castelo Branco. Se ele estiver com os olhos fechados, ele não vê o caminho, ele vai bater, ele vai morrer, ele vai parar, ele pode chegar errado. A gente tem que imprimir essa arte, deixar impresso e deixar colado no nosso computador para saber porque a gente precisa visualizar o porquê a gente quer aquilo. E acreditem em mim, se eu sair de consultora, diretora em 5 meses, qualquer aqui um pode. Mira nessas bolsas, mira no movimento rosa do compartilho legado. É isso que vai fazer. A nossa empresa não é egoísta. A nossa empresa não pensa no umbigo. A nossa empresa, ela quer realmente que a gente aprenda a servir o outro. E quanto mais você servir o outro, mais você vai rentável. Ficou muito claro dos requisitos. Ficou muito claro que faz parte do nosso trabalho. Aqui, quem é profissional mesmo, consultora Mary Kay, quem quer ser uma diretora, eu te digo hoje, para todo mundo que você vender, pergunta se não quer fazer o que você faz. Pergunta se conhece alguém que não quer fazer o que você faz. Certo? Compartilhe, Movimento Rosa, parte produto no rosto, tá? Hoje eu quero dar um testemunho, uma partilha minha da minha vida como está, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, o meu marido está morando fora, o meu filho ainda é pequeno, depende de mim, dessa questão de limpar, disso, aquilo, outro, dessas demandas. Tem as atividades físicas deles, durante a manhã, gente, é uma correria. Literalmente hoje, desde o dia 4 de agosto, eu tenho da 1h30 às 5 horas da tarde para fazer o meu negócio. Porque 5 horas eu paro, eu busco os meus filhos. E se tem uma coisa para mim é inegociável, eu não saí do banco para buscar os meus filhos 6 horas da tarde. Eu saí do banco para eu estar lá antes do sinal tocar e eu pegar os meus filhos 5h30 da tarde. Eu venho para casa, é tarefa, é banho, é jantar, é atenção. E eu estou fazendo o meu negócio acontecer. Eu tive um mês muito abençoado. Eu pude parar exatamente 12 dias para cuidar da mudança da minha casa. E o meu negócio continua acontecendo. Claro que eu me cobro. Opa, se eu me cobro, porque eu gosto de estar perto das minhas consultoras, perto das minhas líderes. Claro que eu me cobro por zelo. Mas se eu fosse uma pessoa que eu não me importasse com vidas, eu pude só cuidar da minha mudança. Um trabalho de 5 anos concretizado. Então, gente, eu estou fazendo o meu negócio acontecer com diretoras descendentes, com demanda de construção, de mudança, tudo está comigo. Então, se filho está doente, sou eu que resolvo. Se tem obra em casa, sou eu que resolvo. Eu não tenho ninguém para dividir nenhuma missão comigo. Meu filho ficou doente, eu não durmo desde sexta-feira. E aí, o que que eu fiz hoje? Vou partilhar com vocês. Hoje, eu quero dizer algo para vocês. A gente tem muitos momentos que nós somos fonte para jorrar, mas a gente tem que ter a humildade de saber qual é a hora da gente beber. Ontem eu bebi de fonte de amiga minha diretora que parou para me ouvir. Ela tá aqui, a Débora. Hoje à tarde eu bebi da água da Dani. Eu falo com o Túlio, eu falo com a minha nacional para eu poder continuar jorrando nas minhas meninas. E aqui eu quero compartilhar com vocês hoje o que eu fiz. A nossa vida não é uma linha reta. Eu sei. E eu tô aqui para dizer que eu entendo vocês. Alguém aqui nessa sala está passando por alguma dificuldade sem precisar partilhar o que que é? Algum problema de saúde, ou uma demanda em excesso, ou um cansaço muito grande, ou um problema financeiro, ou um problema de doença. A nossa vida não tem hora que vira de pernas pro ar. O que que eu faço? Sabe qual é a diferença? Eu ajusto a rota. Eu não paro. Então, hoje, eu quero te convidar a pensar o que que você precisa parar e ajustar a tua rota, porque eu fiz isso, eu organizei agora como vai ser o meu tempo de dedicação com as minhas clientes, com a minha família, com o que eu quero fazer com a nossa descendência e com as minhas diretoras descendentes. Tá aqui.
Preciso precisar desse E óculos. aí, gente, Ai, hoje me eu ajuda. já estive em movimento, sabe por quê? Porque eu tenho pouco tempo e a minha tacada tem que ser alta. As contas aqui em casa são altas, ainda mais agora que a gente realizou um sonho de uma casa. Eu trabalho muito pelo WhatsApp, tenho muito resultado pelo WhatsApp, mas meu tempo está curto. Sabe o que que eu fiz hoje? Em exatamente uma hora, eu fui no condomínio aqui do lado, eu fiz sessão em duas mulheres. Nisso eu já tinha vendido kit antecipado, dois kits de 144, ganhei duas clientes, vendi para elas. Você pode fazer acontecer em uma hora, porque hoje eu preciso de resultado rápido. Então eu vou estar no Movimento Rosa. Onde eu for, eu vou fazer acontecer aqui perto. Eu peguei o meu carro, entrei no outro, saí e vim para cá. Eu não precisei atravessar a cidade. Então, o que que eu fiz? Eu demonstrei pouco. Elas são profissionais que trabalham numa casa. Eu só demonstrei gel, hidratante, filtro e ensinei maquiagem com balme, duo, base, máscara de cílios e só. Então, hoje eu quero falar para vocês do seguinte. A gente tem que o tempo todo estar ajustando a nossa rota e não parar. E coisas grandiosas acontecem sim, com qualidade de tempo. Porque eu não duvido que eu vou ter um resultado maior do que quando eu estava tendo mais tempo. Porque quando a gente tem mais tempo, a gente fica oscilando, né? O que que eu vou fazer? Então tá muito claro que eu preciso fazer segunda, que eu preciso fazer terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mesmo meu marido estando fora de Prudente, estando comigo só no final de semana, eu vou trabalhar esses 6 meses no sábado, porque eu tenho objetivos para alcançar. E aí, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sei se você trabalha ou se você só é Mary Kay, mas eu vou trazer alguns exemplos para vocês de pessoas com baita resultado. Acabei de ver, Ivana, Dani, você viu? Fechou corte de 600 mil pontos, é dona de uma rede de salão, atende o dia todo, viagem de diretora top. Ó, Dila, quem conhece Dila Barbosa? Dila fazia faculdade de arquitetura. No intervalo, apresentava os produtos dentro do banheiro da universidade. Se formou e decidiu largar e não viver da arquitetura porque teve o resultado apresentando o produto no rosto das pessoas dentro do banheiro da faculdade. Você trabalha, seu filho vai na escola, você tem vizinha que tem loja de roupa, você tem cabeleireira. Gente, vá pelo menos 2 vezes por semana. Vá, agora é a nossa força. O Mary Kay é forte na rua em pouco tempo. Em uma hora, eu ganhei duas clientes, eu vendi mais. Conheci a dona da casa que me amou, já pediu para eu seguir a filha e pediu meu contato para conversar mais. Talvez ela quer falar comigo agora sobre a empresa dela. Certo? Então, essas duas coisas que eu venho te falar. Quer rentabilidade alta? Compartilha. Compartilha o legado. Quer vender bem? Reserva 2 dias da semana sua e vai colocar produto no rosto das pessoas. Tá? Porque a Dani falou que se ela não fizer 15 clientes novos por mês, não sei se é essa informação mesmo, ela não vende 10 mil reais. E a gente precisa ter claro o número que a gente precisa ter, tá bom? Então, minha parte é essa, gente. Espero ter ajudado. Quem tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição, viu? Obrigada, maravilhosa. Agora a Lu vai vir trazendo para gente aí uma finalização. Lu, seja bem-vinda. Boa noite, meninas, tudo bom? Para quem não me conhece, sou a diretora Luana e vou trazer para vocês um resumo bem rapidinho, né? Acho que a aula, como você falou, está bem amarradinha. A gente também já tem a reunião oficial. Eu fiquei hoje com a parte de trazer as promoções, né? O lançamento de promoções, só para a gente poder entender, puxando o gancho do que a Isabela falou, né? Nós temos que, Maria deixou isso bem claro, rua, né? E aí eu ouvi uma diretora falar que para ela era muito difícil essa questão de como fazer essa abordagem na rua, como ir para a rua. E ela entendeu que não adiantava ela se cobrar tanto de estar na rua se ela não estava preparada. O que que ela começou a fazer? Se preparar. Né? Então ela começou a se preparar para ir para a rua. Como assim se preparar? Com uma mostrinha na bolsa,
com uma agendinha, uma caneta. Ela já sabia qual era a fala que ela ia fazer numa abordagem no mercado, numa farmácia. Então, a gente já precisa sair de forma intencional de casa, né? Para que a gente possa ser assertivo. O que que a gente tem para oferecer esse mês que está incrível de promoção e lançamento? Pode colocar, Dani, para mim rapidinho? Então, a gente tem que ser intencional, gravem isso, né? A gente tem aí esse mês a oportunidade de comprar produtos com muita lucratividade, né? E aí a primeira coisa que eu queria falar é dos 45% de desconto, que é uma novidade, né? Todas, tá? Novas consultoras e consultoras já consolidadas vão poder adquirir aí o 45% em dezembro e janeiro. De que forma? Se você, consultora, agora em setembro, conquistar o maior lucro que a empresa oferece, né? E se você seguir isso em outubro e novembro, também conquistando o maior lucro, que é o 40%, em dezembro e janeiro você, né, e eu com certeza vamos conquistar aí 45% de desconto na compra dos nossos produtos. E aí, uma vez, eu não lembro, acho que foi isso mesmo que falou isso. A gente, às vezes, se preocupa muito com a compra que a gente vai fazer, na verdade, com o lucro que a gente vai ter. A gente tem que se preocupar com a compra, porque boas compras vão resultar em ótimos lucros para o nosso negócio, né? Então, pense na hora de você fazer seu pedido, né, em conquistar aí o maior desconto para que você tenha aí o seu maior lucro, tá? Então, entendido, né? Consultoras todas aí trabalhando, né, para conquistar os 40%, tanto em setembro como outubro e novembro. Essa é uma oportunidade para todas nós. Pode passar, Dani. E aí a gente vai ter bastante aula durante o mês, né? Para a gente entender aí bastante como vai funcionar estratégias, aula de produtos, tá? Eu não vou me atentar em falar dos produtos, porque a gente tem aulas nas segunda, quartas e sexta, às 9 horas, que são aulas de produto, que são incríveis, inclusive, aulas bem práticas. Quem não está assistindo, quem não está participando, está perdendo, porque são aulas bem objetivas, bem diretas. Então, com certeza a gente vai colocar isso todos em promoção, os lançamentos, para a gente poder trabalhar aí bastante a estratégia, como falar, porque como foi falado hoje, o primeiro caminho para o sucesso é o conhecimento. Consultora que tem conhecimento do produto, ela vende mais. O que a gente tem de promoção aí, gente? Lápis labial de boca. Gente, eu não usava esse produto, eu não conhecia e eu não vendia. Quando eu passei a usar lápis labial, hoje eu vendo muito. Toda cliente que eu coloco, né, que eu experimento, que eu indico o lápis, é venda certa, tá? Esses lápis são incríveis, são à prova d'água, tem uma alta definição e eles estão na promoção aí por R$ 35,50, tá? Para quem é Círculo das Estrelas, essa promoção é exclusiva para você que é Círculo das Estrelas. E para você que é nível 3, ou seja, você é consultora que todos os meses faz seu pedido aí de 1.500 pontos, você aí, nível 3, vai comprar esse lápis por R$ 32,50. Na verdade, né? Você ainda vai ter aí mais desconto em cima desse valor, tá? De R$ 41,90 por R$ 32,50. E a gente tem aí o lápis edição limitada, gente. Quem aí não tem uma cliente que pede um lápis verde? Eu tenho várias. Lápis verde, tem esse lápis também douradinho aí, né? Então a gente tem aí três tonalidades de cores, tá? Edição limitada, R$ 45,80. Esse é um lápis retrátil, também à prova d'água para os olhos, tá? Super cores bem versáteis aí para a gente poder oferecer para nossos clientes. Pode passar, Dani. O grande lançamento tão esperado, né, gente? Protetor solar, fator 50. Esse protetor solar, ele tem uma característica muito boa e que vai com certeza ser sucesso, porque ele é tanto utilizado para o rosto como para o corpo, tá? Ele é indicado para tratamento para proteção do rosto e corpo. Uma coisa importante também que ele falou na reunião oficial é que ele tem o selo, né, da Fundação eu até anotei aqui, Fundação de Câncer, Skincare Câncer, que fala sobre a qualidade da proteção dos protetores solares. Então, ele está com a qualidade aprovada, né, realmente em proteger. Ele tem um amplo espectro de proteção, ele tem uma fórmula leve, é resistente à água, ou seja, é um produto que vai resistir lá, né, ao suor, à água, à umidade,
E tem um amplo espectro de proteção contra os raios UVA e UVB, tá bom? E o preço dele, a Mary Kay falou que fez muita pesquisa de mercado, e realmente, quem está acostumado a comprar, né, ir na farmácia, fazer comparativo, sabe que um protetor solar para o rosto e corpo não é esse valor. Ele está aí com preço de lançamento maravilhoso, R$ 84,90, tá? Protetor fator 50. E aí a gente vai também, com certeza, ter aulas específicas desse protetor para a gente arrasar de vender esse produto, porque hoje ninguém lava o rosto, mas usa um protetor. Então, você com certeza vai vender muito protetor aí para seus clientes. Pode passar, Dani. Lançamento do Duo de Sombras da Atplay, R$ 49,90. Quem gostou dessas cores, gente? Que cores lindas. Esse Choco Expresso vai ser sucesso. Vai ser sucesso total. A Mary Kay trouxe pra gente que ela tem uma pigmentação muito boa, é uma fórmula fácil. Quem já usa, né, as sombras da Play, os blush, sabe quanto são fáceis de aplicar, tem uma pigmentação muito boa. Então, a gente tem três cores, né, de sombras do lançamento da Mary Kay, tá? Da Play. Promoções, né? Festival de máscara de cílios, com 25% de desconto. A gente tem aí máscara para todos os gostos. Quem gosta de definição de destaque, né? Com a máscara Lash Love, R$ 56,90. A gente tem aí alongamento e volume, para quem gosta de unir alongamento e volume, a máscara para cílios Lash Love, R$ 56,90. E a gente tem a queridinha, né? Efeito leque, por sinal, ela é minha queridinha, que está aí R$ 60,90. E a famosa, poderosa, mega Lash Intensity, que está por R$ 68,90. Gente, essas máscaras a gente vai vender muito, muito. A gente vai combinar lápis de boca, batom, máscara com as promoções desse mês de make. E aí, como foi falado, como é que a gente faz para vender essas máscaras? Usando, postando bastante, um lado com máscara, outro lado sem máscara. Não tem como você falar de um produto se você não usa. Se você, consultora, não tem pelo menos uma no seu mostruário para você usar, tá? Então, aposte, tira uma para o seu mostruário, você que ainda não tem, aproveite a promoção, né? Invista no seu portfólio e sem medo, faça muito antes e depois, um lado com máscara, um lado sem máscara. Peça seus clientes para postar nas redes sociais, te marcar, né? E uma coisa que eu falo com toda certeza, dá para elas experimentarem, né? Vai entregar uma base, vai entregar um lápis. Quem entra aí, um monte de encomenda, com certeza aí da promoção, né? Que acabou, vai ter que fazer as entregas. Leva essa máscara e fala que você está fazendo uma pesquisa. Estou fazendo uma pesquisa e eu quero a sua opinião sobre essa máscara, que a América indica que ela tem, indica 200% de volume. Me confirma se você concorda com isso. E aí faz ela experimentar e já faz ela se apaixonar. Porque quem coloca essas máscaras, né? Lash Intense e Panorama já se apaixona, tá? 25% de desconto é para garantir estoque e vender bastante. Vamos lá, pode passar, Dani. E aí, olha, uma coisa importante: toda consultora que comprar pelo menos 5 máscaras, tá? Das que eu acabei de falar da promoção, vão poder adquirir uma unidade da máscara de cílios lançamento, que tá esse mês como pré-venda exclusiva. Olha que tudo, gente. Você já tem um produto de pré-venda, ou seja, começar a fazer vídeos e falar, esse produto não foi lançado ainda, mas eu já estou aqui fazendo uma resenha, já vamos experimentar, já gerar na sua cliente esse desejo pela compra, tá? E por que ela vai ter desejo? Porque essa máscara ela vem para prometer. Primeiro que ela tem uma embalagem linda, rosa, super a cara da Mary Kay, né? Eu achei linda essa embalagem. E ela entrega que ela aumenta, né, o comprimento visível dos cílios em 43% com apenas uma camada, ou seja, passou uma vez, já aumenta 43%. Ela também entrega 12 horas de duração sem borrar e sem esfarelar. Muita gente perguntou se ela é a prova d'água. Ela não é a prova d'água, mas certamente ela é uma máscara muito resistente, tá? Ela tem um aplicador preciso que separa e alonga os grumos, né? Não deixa ficar aquela coisinha esfarelando. Então, toda consultora que comprar pelo menos 5 aí vai poder adquirir aí uma edição limitada dessa máscara para poder divulgar bastante, tá? E, gente, tô aqui de Nude Passione para mostrar para vocês. Vendi mais de 20 Nude Passione. Acho que eu falo mais de 20, né? Mas sou fraquinha, o pessoal aí arregaça. Vendi muito Nude Passione com a promoção de 50%. E elas amam, gente. Esse batom, ele é sucesso. Acredite. Tem gente, eu vejo consultora falar, mas ele é caro. Quem disse que um batom
que tem longa duração, um acabamento aveludado, um batom que é mate, que não resseca, que não craquela nos lábios, é caro, por R$ 55,90. Não é caro, tenha certeza disso. Ele está com 15% de desconto. A gente tem cores assim que são coringas, como o Nude Passione, a gente tem Essencial Nude, né, Red Amor, essas cores aí com certeza são sucesso. E você vai unir isso com o lápis labial e vai fazer o combozinho. Monta o combo, né? Leve o batom com lápis por tanto, né? E faça bastante vídeo hoje. Já fiz um vídeo, já vendi, então aposte sem medo, tá bom? R$ 47,50 o nosso batom aí matíssimo, que é sucesso. Ele tem cor intensa, gente, ele é maravilhoso. Agora a gente tem aí o nosso spray fixador de maquiagem, que por sinal eu sou apaixonada e eu vendo muito esse produto. E ele está em edição, né, limitada, ele vai acabar, a Mary Kay informou isso. Então, você que já vende muito esse produto, né, e que não quer ficar sofrendo, sua cliente pedindo, ou você até mesmo no seu mostruário, para o seu próprio uso, você não quer ficar sem, já garante aí seu estoque, tá? De R$ 149,90 está por R$ 126,90. Ele permite uma maquiagem de até 16 horas. Gente, eu sempre falo para meus clientes, elas, a maquiagem vai sair. Não vai sair, meu amor. Com esse spray aqui, 16 horas de maquiagem intacta. Esse é o meu, minha frase, e elas ficam encantadas. E elas levam esse produto porque o efeito da pele, glow que ele dá na pele, não tem igual, tá? Então, garanta já o de vocês, né, a pronta entrega. E a gente também tem aí o Clinical Solution, né, que é o de peeling e o de ceramidas, tá? Que também estão na promoção com 25% de desconto, está saindo por R$ 115,90. Gente, para quem tem uma pele seca, né? Uma pele, não só uma pele seca, mas que quer ter uma pele com glow, né? Tem gente que reclama, minha pele é ressecada, é muito opaca. Indique esse blush de ceramidas, ele é incrível. Misturar umas gotinhas com a base dá todo um toque especial. E esse peeling aqui também, peeling, né? O booster de peeling, ele é ótimo, eu uso ele. E ele vai desobstruir os poros, vai permitir uma pele muito mais firme, mais bonita, mais viçosa. E ele tem aí a tecnologia, né, dos boostes que são mais avançados. Então, se você tem uma cliente que quer um resultado mais imediato, indique sem medo. A gente também vai ter aulas desses produtos para a gente entender mais sobre essa tecnologia, tá? Pode passar, Dani. E nós temos também o pincelzinho do, né, com 23% de desconto. Esse pincelzinho aí também é maravilhoso, tá R$ 29,90. Ele permite fazer aí a correção da sobrancelha, né, tanto para pentear, como também para poder passar sombrinha, né, quem usa sombra. É um pincelzinho super versátil também. Outro produto que está em edição limitada, que vai acabar, né, que ele já informou, é a máscara regeneradora em gel, que para mim é uma tristeza, porque essa máscara ela é maravilhosa. Né? O pincel também, tá, gente? Pincel aplicador de silicone também. E ele tá na promoção, R$ 39,90. Só um minutinho, gente. Meu filho resolveu bater a bateria agora. Tá tocando bateria aqui do meu lado. E aí, o pincelzinho de silicone, gente, como esse produto ele vende. Se você tem esse produto, eu passo na cliente, na sessão de beleza, dá todo um charme e elas querem comprar o pincelzinho. Você pode também fazer, aproveitar esse desconto, né? Montou o kit, eu mereço tudo, ela levou tudo, kit, peeling, máscara generadora. Quem sabe se ela pode ganhar aí de presente, pagamento por à vista, um pincel desse. Então, invista, né? Também aí tá com edição limitada. Pode passar, Dani. Gente, cuidados corporais sempre vende muito, né? A gente foi feito já o estudo que no Brasil a gente é um povo que gosta de andar cheiroso, né? Tomar banho, passar hidratante, perfume, tem um perfume para manhã, dia, tarde, noite, para dormir. E a gente tem aí a linha maçã e amêndoas, tá? Só esse que está na promoção, por R$ 32,20. Olha que legal também. A gente tem aí o sabonete por 32,20. Dani, eu não estou conseguindo enxergar embaixo o valor. Não está aparecendo para mim aqui. Você consegue subir. E o interessante é que a Mary Kay está com uma promoção 34,70. 34,70, né? A perfumação prolongada. Na compra do hidratante ou do gel, a consultora ganha a amostrinha. E aí, olha que legal que o movimento rosa, né? Dani, Isa,
O movimento, eu estou pensando aqui várias ideias, agora a gente está no mês também do Setembro Amarelo, então, assim, tudo casa, né? A gente ter as amostrinhas junto com um cartãozinho já, né? Com QR Code, aí você ganhou um presente, a gente vai chegar num lugar e, olha, toma aqui esse presente, então aproveita essa oportunidade. A cada unidade de querida, tanto do hidratante como do sabonete, vocês vão ganhar uma amostra de perfume, tá? E esse hidratante, sabonete vende, é presenteável, né? Um produto fácil, rápido de presentear, baratinho, que super funciona aí para salvar na hora do presente rápido, tá? Então, pode passar, Dani. E esse é o que mais vende, né? Pelo menos é o que eu mais vendo, o maçanhamento. Olha, um detalhe, gente, eu quero contar para vocês, abrir aqui, me expor para vocês, tá? É, teve uma aula mês passado, acho que foi mês passado, que a Dani deu, que ela falou do Pink Diamond, e ela falou muito dessa aula, e eu estava nessa aula, e eu sou diretora, né, sou já diretora há 5 anos, e como consultora, né, total 6 anos. E eu nunca abri um Pink Diamond, porque eu tinha um pouco de preconceito com esse perfume, sei lá, achava ele sem graça, e aí nessa aula maravilhosa que a Dani deu, eu fiquei muito empolgada, e abri um Pink Diamond, e no dia seguinte eu fui atender uma cliente fazer uma entrega. E eu passei esse Pink Diamond. Quando eu cheguei para atender a cliente falou: Nossa, que perfume cheiroso. Eu quero esse perfume. E eu vendi assim, na hora, né? Abri à noite, no outro dia eu vendi. E eu falei: Caramba, eu sempre fui relutante em abrir. E eu fiquei pensando: por que que a gente às vezes reluta em abrir um produto, né? Aí eu fiquei pensando, às vezes, com pena, porque a gente vai ter que, né, investir, querendo ou não, por mais que a gente compre com desconto, né? A gente vai ter que abrir, ter um investimento, a gente fica com medo de não vender, ou então a gente fica com aquela coisa, se eu abrir, mas eu vou deixar de vender. Gente, acredite, quando você abre um produto e você usa, e você, né, bota na bolsa, e você demonstra esse produto, que você, né, eu falo que o único problema dos nossos produtos Mary Kay é que eles não têm perna e saem andando, a gente precisa demonstrar. Se você faz isso, não tenha medo, você vai vender. E aí, desde então, eu venho vendendo o Pink Diamond, agora, né, é sempre por quê? Porque eu tenho um Pink Diamond aberto. Então, eu encorajo você esse mês a ter um Morning Charm. Eu, particularmente, sou apaixonada. Eu tenho um carinho com esse perfume porque ele me remete ao meu início Mary Kay. Ele veio no meu kit de cadastro. Então, eu lembro que o meu kit de cadastro eu abri para trabalhar. E eu abri o perfume. Então, toda vez que eu sinto aquele cheirinho, eu lembro daquele tempo que eu estava ali começando, as sessões de beleza, minha experiência, aquele início. Então, eu quero encorajar você hoje que está aqui a abrir esse perfume. Esse perfume super combina com o mês que a gente começou, setembro. Eu não sei vocês, mas quando eu coloco o Morning Charm, eu sinto refrescância. Eu sinto, sabe, ai, uma coisa assim gostosa, de dia, coisa leve. Então, ele tem aí notas de maçã, íris. Ele tem esse cheiro. Eu falo que ele é irmão, né, lá do Morning Charm Glam, que também é um perfume que eu amo, que eu gosto de dar muito à noite, é meu perfume de escolha. Mas esse Morning Charm Glam, ele é um floral que super dá muito certo. O pessoal gosta muito, porque ele é bem refrescante. Então, não tenha medo, abra, né, use o kit da fragrância, que você vai vender bastante aí também, aproveitando aí a promoção, né, de desconto desse mês desse produto, tá? Dani, pode passar. Gente, movimento de pré-venda, né? A Mary Kay antecipou esse ano, porque ela sempre bota em outubro, começou em setembro. E aí isso é muito bom pra gente, porque a gente já pode começar a fazer os workshops, a gente já pode começar a fazer os movimentos, né? Rosa aí por todos os lugares, nas reuniões em casa. Estou pensando em fazer umas reuniões aqui em casa às sextas-feiras. Gente, é várias ideias. Por isso eu aconselho vocês a saírem daqui e não deixarem de, até pelo menos amanhã, assistirem essa reunião oficial da Mary Kay, porque lá vem muito mais detalhe e as ideias vão surgindo, tá? Eu já tive várias ideias que eu anotei aqui. Esse kit de pré-venda, como funciona? Cada consultora só pode adquirir um kit, tá? Vem 17 produtos que totalizam, né, se fosse comprar normalmente, R$ 1.304,30. Só que a Mary Kay deu um desconto de 10% e ele sai por 1.170. Só que a consultora, se ela fizer um pedido de 25, 30, 35 ou 40, claro que nós, todo mundo vai vender 40%, né? A gente quer garantir os 45%, lembra lá em dezembro e janeiro? A gente vai pegar esse kit aqui, eu até anotei quanto que a gente vai comprar esse kit. A gente vai comprar esse kit por R$ 702, tá? Então, a gente vai receber 1.304, vai pagar R$ 702, tá?
E a gente vai ter aí, eu fiz um cálculo, gente, eu peguei R$ 702 e dividi por 17 produtos que tem no kit. A gente vai pagar uma média de R$ 41. Tá baixo para vocês? Tá me ouvindo, Dani? Ó, tô falando que meu som tá baixo. São 17, o microfone tá longe, né? São 17 produtos. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. 17 produtos. E aí eu dividi pelos 17 produtos. Deu uma média de R$ 41 por cada produto. Então, imagina você vender um Morgenstern Glam, né? Pelo valor dele lá, que acho que é 142, né? E você comprou ele aí por R$ 41. Né? Então, a gente tem aí tanto a parte de pele, a maioria é fragrância, e a gente também tem maquiagem, tá? Lembrando que quem garantir esse kit também leva grátis mais 10 amostras e mais 5 caixas de presente Mary Kay. Gente, olha que incrível. Esse kit aí você não pode pensar assim, coloco ou não coloco. Você tem que colocar, tá? São perfumes super vendáveis, tá? Os produtos de make também são produtos que são coringas de venda. E com certeza vocês vão sair aí no super lucro e vão poder já montar uma mesa, já divulgar, já fazer pré-venda, já montar kit, já movimentar aí as suas clientes, tá? Pode passar, Dani. E para finalizar, ficou longe novamente. Deixa eu fechar. E para finalizar, a gente vai falar do kit super lucro. O que é esse kit super lucro? Esse kit, ele é um kit que vai ficar disponível, né? No caso, vai ficar disponível só para as consultoras, né? Já consolidadas, todas as consultoras. Então, consultora nova não vai poder, nova consultora de setembro não vai poder acessar, né? Essa vantagem. Esse é um kit que vai dar aí 50% de desconto na aquisição desse produto. É um gel de limpeza, um creme para dos olhos, um delineador e um perfume Morgenstern, tá? De 351,60 por 175,80. Como que você consegue conquistar esse super kit, né? Se você fizer um pedido, né, de 25%, um pedido mínimo, tá? Com 25% de desconto, que pode ser da sua escolha, a partir de 25, mas ninguém vai fazer pedido de 25%, todo mundo vai escolher aí ganhar aí o maior lucro. Você pode pegar esse kit, tá? Com 50% de desconto, tá? Pode comprar esse kit com 50% de desconto, tá? Então, essa é uma oportunidade para com todas as consultoras, exceto as novas consultoras. Então, o pré-requisito é realizar o pedido mínimo. Acabamos, Dani? Acabamos, né? Passou um pouquinho, 9h12, mas eu quero finalizar dizendo para vocês, né, qual é o comando hoje. A Dani começou falando da gente não ir dormir hoje sem fechar. Eu sei que essa parte é chata, mas finalize, né, o seu fechamento, contabilize até para que você possa projetar a sua meta, né? Quantos clientes você quer atender? Não é só que você quer, que você precisa atender para você alcançar a sua meta, o quanto você quer vender, quantos inícios qual bolsa, né? Qual nível lá do movimento Compartilhe Seu Legado você quer conquistar? O nível um, o 2, o 3. E também, né? Olhe para o movimento Rota que a Isa trouxe para a gente e saiba, começa a projetar para você qual o dia da semana que você vai para a rua, que vai ser seu dia de rua, e o que você vai fazer quando vai para a rua? E qual o seu dia de trabalho em casa? E quando você acordar nesse dia, o que você vai fazer? Né? Começa a coloca ali o horário, faz uma lista, coloca o horário, começa pelo simples, às vezes a gente fica com medo e não começa. Começa pelo simples e vamos com tudo. Eu sei que hoje a maioria de vocês estão muito entusiasmadas, estão muito motivadas, né, com todas as novidades, com todas as promoções, mas eu sei que se a gente não colocar isso no papel, listar, planejar, isso é num dia daquele desanimado, talvez amanhã mesmo alguém possa acordar desanimado com os hormônios, né? Eu falo que não é demônio, é hormônios. Você já acordou amanhã com os hormônios alterados, já fica triste.
Aí isso não está no papel, não está da sua frente, no seu computador, na sua geladeira, você já está perdida, já não sabe o que fazer. Então, não deixe a emoção regir você, não deixe ela te dominar. Eu sei que a emoção está muito eufórica, feliz, já primeiro, muitas novidades, né? Pedido de 50% chegando, mas vamos botar no papel, vamos organizar para que naqueles dias, né, que a motivação não existir, você possa ter aí bem definida a sua disciplina, né, suas ações para que você possa ser disciplinada, tá bom? Que Deus possa abençoar, né? Eu quero profetizar não só para mim, mas para cada um de vocês no mês de setembro, muito abençoado, muito próspero, né? Como o mês, né, da primavera, né, das flores, um mês lindo, que seja assim na nossa vida também, né? E que a gente, como a Mary Kay falou, que a gente possa estar atenta, né, às nossas clientes, às pessoas que a gente vai atender, porque talvez essa pessoa que você foi entregar um produto para ela pode estar, né, precisando apenas de um abraço, precisando apenas de uma sessão de beleza, precisando, né, de um conhecimento a mais, né, sobre uma oportunidade, inclusive, para o dia dela mudar, para talvez a vida dela mudar, tá? Então seja essa pessoa que vai ser esse canal, tá? E é isso, meninas. Deus abençoe a vida de vocês. Ótimo descanso, tá? E a gente está aí, disponível para agir, né? Estamos disponíveis para ajudar vocês. E a gente está de mãos dadas aí para o sucesso. Beijo, meninas. Até quarta-feira. Vou colocar a agenda no grupo, tá? Para dizer todas as. Tudo que a gente tem esse mês preparado. Vou colocar hoje ainda. Beijo. Obrigada, Dani, linda. Beijo.